Oi, gente, olha eu aqui no primeiro episódio do Partilhando, porque toda cura emocional começa com uma boa partilha. Eu quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram no canal, vocês que estão assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveram, corre clicar no sininho para ficar atualizado de todas as novidades que vão aparecer por aqui. Vamos começar então hoje falando sobre um tema que eu falei que eu ia abordar, que é Síndrome de Estocolmo. O que é Síndrome de Estocolmo? É quando a pessoa que é sequestrada ou que ela sofre um abuso, ela desenvolve um vínculo afetivo e emocional com o indivíduo que praticou o ato de sequestro ou de abuso. Isso acontece porque a gente acaba criando um mecanismo de defesa para ocultar a parte traumática dessa experiência, né? Eu vivi essa experiência, né, quando eu tinha uns 7 anos, mais ou menos. Eu e meus pais morávamos em São Paulo. Meu pai tinha uma chácara na cidade de Taubaté, interior aqui de São Paulo. E nas chácaras vizinhas não tinham crianças da minha idade, né? Então, todos os finais de semana, quando nós íamos pra chácara, eu ficava meio que sem companhia, né? E a amizade que eu fortaleci nessa época foi com um rapaz que chamava, ou deve se chamar ainda, não sei se ele morreu, né? Vanderlei. Ele era filho do caseiro da chácara, ele devia ter entre 16 e 17 anos. E ele era a pessoa mais próxima da minha idade. Então, todo final de semana, quando eu tava na chácara, eu tava junto com ele. Ele tava fazendo serviço. Os serviços, as tarefas dele, né, normais na chácara, e eu tava o tempo todo atrás dele. Os meus pais, eles nunca desconfiaram de nada, né, que nada pudesse estar acontecendo, por conta exatamente de eu não ter companhias da minha idade, né, lá na região da chácara. Então, via-se como uma amizade normal. E eu não me lembro exatamente por conta desse mecanismo de defesa que bloqueia a parte traumática da experiência, eu não me lembro como exatamente começaram esses abusos, né? É, eu criei esse vínculo emocional onde eu sempre lembrei e por muito tempo eu me lembrava do Vanderlei com muito carinho, né? Eu me lembro de uma brincadeira que ele fazia comigo, onde ele sentava, né? E aí ele me colocava sentada assim no joelho dele, de frente para ele, e ele ficava com os braços assim, e aí eu ficava segurando nos braços dele como se fosse o volante de um carro. Era brincadeira de carrinho. E aí, durante essa brincadeira de carrinho, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que trocar a marcha. E aí, o que era o câmbio do carro? Não preciso dizer, né, gente? E aí, durante essa brincadeira, muitas vezes quebrava o câmbio do carro. Olha só, poxa vida. E aí eu tinha que consertar o câmbio. Como que eu consertava esse câmbio? Eu masturbava ele. Mas eu não sabia o que era aquilo, eu não tinha noção, né? E eu lembro disso não como um abuso, mas hoje eu sei que era um abuso. Mas durante muito tempo eu me lembrava disso apenas como uma brincadeira que eu fazia com um amigo. E durante muito tempo eu me recordava, eu me lembrava do Vanderlei como se ele tivesse sido meu primeiro namorado. Eu não tinha essa lembrança traumática de um abuso sexual, de um estupro. O Vanderlei, por exemplo, ele que me ensinou a andar de bicicleta. Então, foram esses os registros que ficaram na minha mente. Eu não me lembro como foi exatamente que começou a questão da penetração. Por que travou? Ah, voltou. Eu não me lembro exatamente como é que começou a parte da penetração, mas eu me lembro que sempre que ele me penetrava, ele falava pra mim, de forma obviamente manipuladora, que eu tinha um problema e que aquilo que ele estava fazendo era pra me curar daquele problema. E isso aconteceu durante uns 2 anos, né? O Vanderlei era muito fã de uma banda na época que se chamava Nenhum de Nós. E ele adorava uma música que era Astronauta de Mármore. E eu me lembro que eu
dei um jeito de engambelar meu pai pra comprar o disco, que na época não tinha CD, era de disco, né? LP, disco de vinil. Ele comprou pra mim o disco da banda Nenhum de Nós. Eu gravei uma fita cassete inteira, lado A e lado B, a música Astronauta de Mármore. E levei pra ele. E aí eu fiz toda uma cena, né? A hora que meu pai parou a caminhonete para descarregar a ração, as coisas que a gente levava pra chácara de fim de semana, e ele estava ajudando meu pai a descarregar a caminhonete, eu pus a fita cassete pra tocar no rádio do carro. E bem alto, então eu, eu criei aquela cena. Então, eu não me lembro realmente da parte traumática, da parte dolorosa, porque obviamente uma criança de 7 anos que estava sofrendo um abuso, que estava sendo penetrada, é óbvio que em algum momento houve dor, mas eu não me lembro dessa parte traumática. Esse abuso, ele acabou porque chegou um momento, né, da nossa vida, morando em São Paulo, que meu pai quis voltar para Bauru. A minha família é toda daqui de Bauru, mas quando meus pais casaram, eles foram embora para São Paulo. E meu pai sempre teve aquele padrão de pensamento da pessoa que é do interior e vai para a cidade grande, faz uma vida estável financeiramente, e aí depois de um tempo quer voltar para o interior porque quer voltar a ter qualidade de vida. E aí nessa ocasião meu pai vendeu a chácara, né? E aí eu perdi totalmente o contato, né, com o Vanderlei. Aí passaram-se mais alguns anos e essa situação ela me tornou uma pessoa, né, uma criança muito vulnerável, muito suscetível a esse tipo de abuso. Porque até então essa era a normalidade que eu vivia. Eu não via isso como uma coisa, eu não posso dizer errada, porque no fundo eu sabia que aquilo não era certo, eu sabia que aquilo era errado. Mas, por exemplo, eu nunca cheguei a contar para os meus pais sobre o que acontecia, porque eu sabia, sendo criada numa família onde meu pai era muito conservador, onde ele tinha muito problema, muito preconceito com essa questão da homossexualidade, ele ele achava ruim de eu brincar com coisas de menina. Eu sabia que eu tinha que ficar com meninas, né? Quando eu tinha que me interessar por meninas, não por meninos. E eu gostava do Vanderlei, então eu sabia que falar sobre esse abuso ia ser difícil, porque eu achava que meu pai ia ficar bravo comigo, que ele ia me deixar de castigo, então eu não falava nada, eu ficava quieta. E aí, eu lembro que eu já tinha por volta de uns 12, 13 anos, já morando aqui em Bauru. Eu estudava no colégio adventista e nós tínhamos professor de ciências e biologia, e ele todo mês ele dava uma tarefa, um trabalho pra gente fazer, onde a gente tinha que buscar recortes de jornal ou de revista, com matérias que falassem, né, sobre ciência, sobre biologia, né, recortar, né, essa matéria, colar no nosso caderno e fazer uma interpretação, um resumo daquilo que a gente entendia. E meu pai ele tinha uma papelaria aqui em Bauru. E eu ficava muito na papelaria no período da tarde, né? De manhã eu estudava, à tarde eu ficava na papelaria. E aí eu lembro que um dia eu tava sozinha lá na papelaria e eu tava folheando uma revista procurando uma matéria para fazer esse trabalho, e chegou um rapaz, eu não me lembro o nome dele, e ele era cliente lá da papelaria, e ele viu eu fazendo aquele recorte, e aí ele falou: aqui, você tá fazendo um trabalho e tal? E eu falei: é um trabalho assim, assim, assim. Mas vai trabalhar de novo, gente? E aí ele perguntou o que era o trabalho, eu falei que consistia em fazer recortes de jornal, de revista e tal. E ele falou assim: eu tenho muitas revistas lá na minha casa. Quando você precisar fazer esse trabalho, você vai lá. E eu, muito ingênuo, um dia fui lá na casa dele, pedi os recortes de revista. E aí, nessa primeira vez que eu fui na casa dele, nessa situação, ele foi me adulando, ele foi me cativando. E a hora que eu vi, eu tava mais uma vez sofrendo um outro abuso. Só que eu já tinha uma certa idade, e aí eu já conseguia entender o que era aquilo. E eu me fechei, né? Quando eu tava, depois disso, quando eu tava na papelaria e ele aparecia pra comprar alguma coisa, eu não queria atender ele, eu dava um jeito de ir lá pro fundo, de me esconder, porque eu sabia o que ele ia querer, eu sabia que ele ia se insinuar, e eu não queria fazer aquilo, porque eu já tinha consciência do que era aquilo.
E aí o que eu enxergo desses abusos no sentido de o que eles é, influenciaram e me trouxeram ao longo dos outros anos da minha vida. Eu sempre fui um menino, quando eu ainda era menino, eu sempre fui uma criança muito afeminada. Então eu despertava o interesse de homens, de rapazes que já tinham esse histórico de pedofilia. Porque eles enxergavam aquela criança feminina, afeminada. E essas situações, elas fizeram com que eu sexualizasse muito as relações. Né? Quando eu já tinha meus 17, 18 anos, que eu já estava entendendo que eu era gay, e saía às vezes com um rapaz aqui, com um rapaz ali, experimentando. Eu tinha uma tendência, e isso eu até pouco tempo ainda, eu tinha uma tendência de me encantar, me apaixonar muito rápido pela pessoa porque ela era carinhosa ou porque ela era boa de cama. Por quê? Porque eu sempre sexualizei muito o relacionamento. Eu conheci o sexo antes de saber o que era amor, o que era sentimento. A ordem natural da vida é a gente conhecer uma pessoa, é a gente descobrir o que é carinho, o que é preocupação, o que é amor, o que é o toque, o que é o beijo. Depois você vai conhecer o sexo. Eu aprendi a gostar, eu aprendi a amar, a desenvolver um, um, um sentimento afetivo por alguém depois do sexo. Então, qualquer relação que eu tinha, eu já achava que aquela pessoa era o homem da minha vida, eu já queria namorar aquela pessoa. Então, hoje eu consigo enxergar onde durante muito tempo eu fui uma pessoa muito dependente de um relacionamento, onde eu sempre fui muito subserviente. O que é ser subserviente? É você estar sempre pronta para servir ao outro. Então, eu sempre me satisfiz com migalhas. O pouco pra mim era muito. Porque, assim como pessoas que vivem relacionamentos abusivos, porque o que leva uma pessoa a ter um relacionamento abusivo? Na maioria das vezes, a pessoa que está num relacionamento onde tem muita briga, muita discussão, onde há violência, ela acha que aquilo é normal porque certamente ela viu o pai brigando e batendo na mãe, o avô brigando e batendo na avó. Então aquilo se torna normalidade para a pessoa. A pessoa não conhece aquela família de propaganda de margarina. Então, para ela, um relacionamento conturbado é normal. E para mim, se encantar, se apaixonar pela pessoa depois do sexo era normal, porque foi assim que eu aprendi a amar. Hoje, graças a Deus, com muita terapia, eu aprendi a me conhecer, aprendi a identificar os sinais de abusos, né, para me preservar, para me resguardar e não ter mais essas situações onde o pouco se torna muito. Além dessa dependência emocional que eu adquiri, um dos outros fatores que esse abuso influenciou na minha vida foi a questão da adicção, né, da minha dependência química, onde muitas vezes eu buscava preencher um vazio de não ter um namorado, de estar sozinha, de viver na solitude. Eu buscava o preenchimento desse vazio na droga. Mas isso é um assunto para um outro episódio que nós vamos falar em breve, onde eu vou falar para vocês sobre adicção e dependência química. Eu também consigo enxergar muito do que eu sempre busquei muita validação em relacionamentos, porque o meu pai ele teve muita dificuldade em lidar com a minha homossexualidade, com a minha transição, e eu sei que não foi por falta de amor, foi por falta de entendimento, por falta de informação, porque muito do preconceito hoje vem da falta de informação. Naquela época, a gente não tinha informação como a gente tem hoje. Né? O meu pai ele foi de uma geração onde existia muito preconceito.
Mas eu dei a sorte de vir numa família muito abençoada e diferente de muitos pais que quando descobrem que um filho é gay ou que um filho é trans e que colocam o seu filho pra fora, o meu pai não me colocou pra fora de casa. Ele saiu de casa porque ele não queria conviver com aquela situação. Ele não queria ver o príncipezinho que ele criou dentro de uma redoma de vidro tá se tornando uma mulher, né? As referências que ele tinha de travesti na época não eram como as referências que nós tínhamos hoje, né? A travesti, ela sempre foi ligada muito nessa época à prostituição, ao uso de drogas, à marginalidade. E o medo dele era que o filho se tornasse uma pessoa envolvida na criminalidade, envolvida com droga. E infelizmente a gente não teve a oportunidade de conviver para ele ver a filha dele hoje trabalhando, tendo uma vida artística plena. Então, como eu não tive essa validação do meu pai, eu sempre busquei uma validação dos homens. Eu sempre busquei essa aprovação. E aí eu não queria ser aprovada pelo que eu era, por como eu sempre agi. Eu queria ser validada por aquilo que eu fazia pelo outro. E isso fez com que eu tivesse muitos relacionamentos abusivos, fez com que eu entrasse aí pro mundo das drogas. E graças a Deus eu cheguei num ponto do fundo do poço onde eu enxerguei que eu precisava de ajuda e eu fui e busquei essa ajuda. Hoje o que eu tenho para dar de recado final, principalmente aí para os pais, né, de crianças pequenas, quando você enxergar no seu filho, na sua filha, algum sinal que mostre que seu filho é uma criança diferente, que ela é uma criança especial, não feche os seus olhos para essa criança. Converse, busque uma terapia, entenda o seu filho ou a sua filha. Porque eu, graças a Deus, tive uma família que sempre me apoiou e embora o meu pai não aceitasse, não entendesse, ele não tomou essa atitude extrema de me colocar para fora de casa. Mas eu vejo hoje muitas meninas trans, muitos rapazes trans, muitos gays que são colocados para fora de casa. Porque os seus pais fecham os olhos, porque os seus pais não querem enxergar esse filho. Então, sejam pais amorosos. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Você que ainda não se inscreveu, corre se inscrever no meu canal. Vocês que gostaram do vídeo de hoje, cliquem aqui no likezinho, porque o like de vocês é muito importante para mim. E o próximo episódio vamos falar um pouco sobre adicção e dependência química. Por hoje ficamos por aqui. Eu tô muito feliz de ter gravado esse primeiro vídeo e que venham muito mais. Beijo, gente. Obrigada!